Paracelsus, um dos maiores alquimistas de todos os tempos. E com ele, claro, muitos alquimistas antes e muitos depois. Mas Paracelsus ele marcou uma época assim, muito especial e na minha vida laboratorial hoje, moderna, contemporânea, realmente ele me influencia muito. E como eu disse na aula anterior, realmente a frase, né, que planta não cura ninguém, quem cura é a alma delas, eu levo muito a sério isso, eu levo muito a sério e acho assim, dentro daquele meu trabalho mesmo laboratorial, técnico, de produção de alquimias florais, eu levo isso a sério e dou muita ênfase a esse trabalho, porque eu acredito piamente que é a alma da planta que cura. Agora, claro, quando você vai fazer os seus preparados, as suas poções, você tem que ter ali um mínimo de representação da planta, estou falando isso no nível químico, para que a alma dela possa ter uma referência da sua estrutura molecular dentro do vidro. Então, o que é que a gente faz? Uma alquimia que ela é, como a ciência chama, uma substância nódina. Uma substância nódina é uma substância para a ciência moderna que não fede nem cheira, né? Então, a substância nódina, porque você tem que ter ali dentro uma referência para que a alma da planta ela possa habitar aquele vidro. Então, são remédios sensíveis, né? São alquimias florais que você tem que ter uma série de cuidados, né? Não dá para ficar, por exemplo, muito tempo do lado de um iPad, do lado de um computador, em cima de alguma coisa que seja eletrônica, porque aí realmente você atinge, né, com essas ondas elétricas, eletromagnéticas, a estrutura do nosso floral. Então é interessante que o floral ele tem que ser protegido. Ele tem que ser muito protegido para que possa realmente fazer efeito do começo, desde que você comece a borrifar ou a gotejar na boca até o fim do processo, né? Nesse nosso trabalho inicial, né, um trabalho iniciante, né, é muito interessante porque os alquimistas eles têm uma coisa assim, né, nas escolas de alquimia, o nosso aluno, quando ele chega na escola da alquimia, ele é um iniciante. Quando ele trafega ali um tempo naquela escola, ele se torna um iniciado. E depois de um tempo, ele se torna um adepto. Esse é o último grau, né, que um aluno possa alcançar dentro de uma escola de alquimia. É ser um adepto, né? Ele está totalmente inserido no mundo e ele é livre para criar. Então é bem interessante nessa visão da alquimia, quando ela diz é um iniciante, é um iniciado e é um adepto. Isso é bem legal, né? Então, muita coisa que você vê, por exemplo, ao longo da história, você lê alguns documentos, né, de alquimia, tem lá a escola dos iniciados, a escola dos adeptos, a escola dos iniciantes. Então nós estamos nessa primeira escola, na escola daqueles que iniciam a sua jornada em direção ao conhecimento alquímico. Hoje, né, nessa primeira aula aqui de hoje, eu queria mostrar para vocês um pouco, falar um pouco para vocês, porque eu quero ficar aí um tempo falando da aura humana, da aura das plantas, da aura humana, da aura das plantas, né, para que a gente possa, já comentei com vocês, né, sobre a aura humana, claro, vou voltar ao assunto, porque é um assunto que tem que ficar muito bem compreendido. E vou falar um pouco agora da aura das plantas. Quando eu comecei a perceber a aura das plantas, eu via, o que me chamava a atenção no primeiro momento era as colorações, né? Porque eu olhava muito para a cor, né? Ah, é muito vermelha, é muito amarela, é muito laranja. Ah, é muito laranja e vermelha. Ah, é muito laranja e violeta. Então, era o que me encantava num primeiro momento.
No segundo momento, eu pude perceber que ali tinha uma coisa super importante, além das colorações, que era o movimento. Então, às vezes, por exemplo, o amarelo ele não estava se expandindo, ele estava se contraindo. Né? O azul não estava se expandindo, estava se contraindo. Em algumas auras, o azul estava se expandindo e o amarelo do lado dele estava se contraindo. Então, eu comecei a fazer meus primeiros estudos da aura das flores. Eu comecei a fazer esse primeiro estudo, me dediquei muito, né, à aura das plantas. E aconteceu uma coisa interessante no trajeto, que é, no momento, o primeiro movimento que eu fiz de leitura de aura, eu fazia a leitura da aura da planta, mas eu não tinha reparado, eu não tinha ainda chegado dentro do caminho da experiência no tempo e espaço, a ver que quando uma planta ela dá uma floreada, o seu tom muda. Né? Por isso que eu preferi depois me aprofundar, me dedicar ao estudo da aura das plantas, independente delas serem ervas ou não. Num primeiro momento era só as ervas que me encantavam, até porque elas me chamavam muita atenção. Depois de um tempo eu percebi que algumas ervas que eu tinha feito a leitura da aura, por exemplo, como a primeira, eu já citei para vocês, a primeira, que era a trapoeiraba, daqui a pouco eu mostro ela aqui para vocês, a trapoeiraba, ela era só vermelha, era aquele facho vermelho, sabe, parecia um polvo, era cheio de linhas vermelhas. E depois eu percebi que quando vem a floreada da trapoeiraba, ela ganha ali um outro tom do lado do vermelho. Então eu fiquei encantado com aquilo, né? Eu falei, nossa, que coisa mais incrível. E nunca é para menos, nunca, pelo menos em todo o tempo, todos os anos que eu me aprofundei nesses estudos e nessa pesquisa da aura das flores, eu comecei a perceber o quê? Eu comecei a perceber que era sempre para mais quando a flor vinha na planta. Então você tem um alecrim. O alecrim ele tem 7 tons. Então é uma planta viva. Eu vou mostrar para vocês o alecrim aqui do meu lado, porque aí vocês podem ver que é uma planta muito radiante, o alecrim. Ela é uma planta, um floral que vem de uma erva, então eles têm esses tons, eles são muito intensos, né? O alecrim é essa planta viva aí, intensa. Depois vocês vão aprender, claro, comigo, o que é que tem, o que é que significa esses símbolos aqui que estão ao lado da planta, né? Tem um número, existe aqui uma árvore da vida que vocês vão aprender nesse curso A Árvore da Vida. Vocês têm aí a prima matéria, a matéria-prima, está escrito sal. Você tem a natureza da flor seca e úmida e você tem a riqueza de um determinado um ou mais elementos dessa planta, que nesse caso, alecrim aí, é a terra e a água. E você tem em algumas plantas que eu vou mostrar para vocês, vocês têm também um símbolo astrológico. Aí é um avanço que se dá nesses estudos e, claro, eu creio que você vai ficar, né, meu aluno muito tempo e aí vocês vão poder estudar também comigo muita coisa, porque a alquimia, eu digo que é um poço sem fundo, é uma escola que oferece muito e você tem muitos assuntos em vários níveis, né? Alquimia eu posso falar das estrelas, alquimia falar dos signos, do zodíaco, alquimia eu posso falar dos minerais, dos metais, das flores, eu posso falar das ervas, das raízes, eu posso falar da fisiologia, da biologia, da geografia, eu posso falar tudo, eu posso falar o que eu quiser, porque tudo nasceu de lá, dessa fonte interminável de conhecimento que a gente chama de alquimia. Como eu já falei para vocês, a alquimia ela não é uma técnica, né? A alquimia não é uma ferramenta. Ferramentas são todas as coisas que nasceram da alquimia, são as ferramentas. Mas a alquimia é mesmo, na realidade, uma ciência, uma filosofia.
E a gente vai explorar ela sempre dessa maneira. Mas vejam aí a aura do alecrim, que é a aura linda, colorida. Quando ela dá florida, quando ela está florida, que eu fiz as primeiras observações e desenhos dela, eu percebi que você vê aí um halo rosa. Eu desenhei aqui esse colorido aí. Você vê que tem aí, ao lado do verde, um halo rosa. Esse halo rosa só aparece quando ele está florido. Então, essa foi uma das conclusões que eu cheguei depois do estudo que eu fiz de muitas auras, né? Na realidade, eu acho que eu desenhei mais de 1000 auras, eu desenhei. Mas eu escolhi somente 99 para o nosso sistema, só, né? E esse caminho, né, que a gente trilha, entendendo a alma da planta, é essa alma que se integra à alma do ser humano. Então, quando você oferece a alma do alecrim a um paciente, né, você está dando toda essa energia para ele, todo esse estímulo, né? Você vê que ela é uma aura muito vibrante, principalmente da coloração verde para cima, né? Da coloração verde, rosa, azul, índigo, violeta, né? E você vê embaixo o alecrim, ele está sentado assim, ó, sobre um colchão que é amarelo, laranja, vermelho. Essa área do alecrim, da aura do alecrim, ela é mais apacentada, ela é mais grosseira, ela é mais densa. Não tem tanto movimento, mas tem muita energia, uma energia mais compactada. Então o alecrim, ele é uma planta dos elementos, né, terra e água. Então ela tem toda essa fluidez da água, mas ela também tem toda essa contração do elemento terra. Compreender os elementos de uma planta é fundamental. Daqui a pouco eu quero dar uma aula especial somente isso, como é que uma planta ela vai desenvolvendo a estrutura dela num momento assim, desde que ela deixa de ser uma semente para ser uma árvore. Existe uma história aí. É exatamente essa história que está contada nesse colorido. Tudo que você vê aqui, ó, colorido, no alecrim, o que é que tem aí? O que é que está escrito aí? Está escrito uma história, está escrito uma relação que ela tem, num primeiro momento, com os 4 elementos e num segundo momento, com o ecossistema que está ao seu redor. É fundamental, né, a gente compreender bem esses movimentos, essa percepção e essa integração que a planta tem com o mundo ao seu redor, para que a gente possa entender também como isso funciona dentro de você, como isso funciona dentro de nós. Porque na medida que você toma, se você toma a aura da planta, se eu estou dando ênfase a isso na minha alquimia, e você está experienciando essas ondas, esses comprimentos de onda, esse campo eletromagnético da planta, ele vai interagir com o seu. E ele interage como? Contando a história dela. Então, as histórias são muito interessantes de cada planta, né? E a maneira como ela conta essa história tem muita relação com o movimento dela. Quando ela é uma planta, por exemplo, muito vibrante, ela vai te contar essa história de uma maneira muito vibrante. Quando o movimento dela é mais lento, ela vai te contar essa história que dá sono, né? As plantas calmantes, por exemplo, a maioria delas, elas têm um movimento mais tranquilo, mais lento, mais lerdo. E aí quando você toma essa história, você vai ficar mais o quê? Mais tranquilo, mais calmo, mais lerdo. Né? Um alecrim, por exemplo, um alecrim, ele tem esse pulsar, ele tem essa onda mais compactada, amarela, laranja, vermelha. Então quando você toma um alecrim, é diferente, né? Quando você toma a aura do alecrim, ele vai te dar essa intensidade física, corpórea, né? E também vai te deixar vibrante, né? Porque a partir do verde dele, a planta vibra muito. É muito intenso essa energia, é muito intensa, né? Eu vou passar para vocês aqui algumas auras
né, muito rapidamente, né, para fazer alguns comentários também muito rápidos. E é claro que depois eu vou contar a historinha de como é que ela grava isso, de como é que isso existe, de como é que ela consegue ir formando esse campo, ir fechando esse campo em torno dela, e depois nós, alquimistas, nós todos aqui, né, alquimistas, a gente faz o quê? A gente tem essas técnicas, né, de manipulação para que a gente possa colocar isso dentro de um vidro, fazer com que essa experiência dessa planta ela passe para um meio líquido e a partir daí a gente possa agora, em vez de plantar aquilo num terreno, a gente vai plantar dentro de uma pessoa, no terreno interior e fazer, a partir daquele momento que a gente está plantando um alecrim dentro dela, dar esse movimento de alecrim, esse movimento de alegria. O alecrim é uma planta muito especial, né? Ela é conhecida muito antes de Cristo nascer. O alecrim já era uma planta muito famosa. E ela era muito famosa no meio dos romanos. Algumas plantas, elas têm uma fama, eu vou passar por outras aqui, que são muito conhecidas dos romanos. Por quê? Porque o alecrim, ele era usado, né, quando as legiões romanas iam para a guerra, então quando tinham muitas batalhas, ficava a moral do exército, né, baixava demais, né, quando tinha muitas perdas, como em qualquer exército, né, a moral da tropa baixa, então tem que ter alguma coisa que faça exatamente o movimento contrário. E eles usavam alecrim, eles tomavam muito alecrim, muito. Então isso é uma tradição romana, do exército romano. Eles carregavam carroças e carroças de alecrim, os soldados guerreavam, quando voltavam lá para os acampamentos, primeira coisa, já ia entrando no acampamento, eles iam servindo as canecas de chá de alecrim. Além do mais, o alecrim também tem muitos outros componentes, né, que você também explora como um cardiotônico, antidepressivo, ele é vitamínico. As plantas, né, elas são ainda misteriosas, né? Ainda existe muito mistério nas plantas. É por isso que a planta, de alguma maneira, ela assusta um pouco o mundo científico, né? Porque eles não sabem muito aquilo que é direito, entendeu? Por exemplo, você vê uma planta como a babosa, uma curiosidade, tem mais de 200 princípios ativos e eles não sabem muito bem para que serve. Então isso deixa a nossa ciência ainda com aquela insegurança, aquele medo em relação às plantas, né? Aquilo que eles conseguem medir, dimensionar, ver aquela molécula, manipular em laboratório, aquilo numa boa, eles dizem, isso é bom para isso aqui não dá para tomar, isso aqui pode, e a partir daí eles fazem muitas considerações, mas são considerações em cima de ativos. Uma coisa muito interessante, né, quando a gente pega, por exemplo, como o mundo científico, ele lida com o mundo das plantas. O que é que ele faz? Ele pega a planta, ele divide a planta todinha em ativos. Esse ativo separa, esse ativo separa, esse ativo separa. Na planta, esses ativos estão todos juntos, né? Estão separados. Então, por exemplo, você pega uma planta que tem lá, dentro da sua estrutura molecular, né, da sua estrutura viva, ela tem, por exemplo, um ácido. Aí ele pega, tira, separa aquele ácido e injeta num camundongo. O que é que vocês acham que vai acontecer? O camundongo vai derreter. Mas se você der a planta para o camundongo comer ela inteira, ele vai se alimentar dela e não vai morrer derretido. Então existe uma diferença muito grande entre quando você faz para alquimia, as plantas elas são inteiras. A gente pega toda aquela flor e a flor ela é muito interessante porque a flor o que é? A flor é o DNA da planta. A flor ele tem gravado na flor toda a sua ancestralidade, toda a história que a planta conta até ali. O que é que ela faz? Ela faz um resumo, que na verdade não é um resumo, né? Ela faz toda uma síntese, né?
que também não é síntese, né? Mas ela faz todo um apanhado geral de tudo aquilo que ela viveu até aquele dia. Aí, se ela chegar à conclusão que ela pode sobreviver nesse meio, aí você não tenha dúvida que aquela planta vai florir. Então, as flores, eles são o quê? A planta, literalmente, ela está grávida e vai se comunicar com todo mundo ao redor, pensando em se reproduzir, em reprodução. Então, é muito interessante, quando você toma o floral, o que é que o floral vai fazer dentro de você? Ele vai contar a história daquela planta integralmente, entendeu? Integralmente. E uma coisa interessante de você ver a flor, né, é que as flores, elas são o quê? Elas são a síntese da história, a síntese que eu digo assim, a junção de toda a história que a planta conta até aquele dia de uma maneira muito madura, de uma maneira muito inteligente, muito organizada, e ali ela vai, a partir do momento que a flor vai murchando, formando as sementes, e na semente existe o quê? O que é que existe dentro de uma semente? Existe uma planta igual àquela. Ali é o filho, a semente é o filho, né? E a planta que faz e produz a semente é a mãe, é a matriz de tudo. Então é muito interessante, né? Porque você vê uma semente, às vezes, de uma planta, você pegar uma semente do alecrim, você tem um pé inteiro de alecrim que vai dar, ao longo de uma vida, mais de 1 milhão de sementes igual àquela. Então é uma potência, assim, absurda. Eu vou passar rapidamente algumas plantas aí, ó, para vocês conhecerem. A alfazema, também muito vibrante, tá vendo? A alfazema, mas os tons da alfazema é a partir do verde, rosa, azul, índigo, violeta. Então ele não tem laranja, amarelo, vermelho. Então tá claro para mim, quando vi a alfazema, eu falei, isso é um calmante. Isso é uma planta que nos eleva, que vai para cima, não vai para baixo, né? Então é uma planta calmante. E aí, a partir daí, fomos fazendo os estudos, né? E aí ela tem uma natureza, uma prima matéria que tem uma natureza mercurial, uma natureza fria, e ela é rica no elemento ar. Todas as plantas, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que todas as plantas que eu vou mostrar para vocês têm os 4 elementos. Todas. Todas. Tudo na natureza tem que ter os 4 elementos. Tudo. Daqui a pouco vocês vão entender muito bem na próxima aula, quando eu falar como uma planta vai se desenvolvendo na Terra. Tem os 4 elementos. Agora, o que é que ela faz com esses elementos? Ela pode dar ênfase a 2, ela pode dar ênfase a 1, ela pode dar ênfase a 3 elementos, ou ela pode dar ênfase aos 4 elementos. Então ela pode ter muitas naturezas, as plantas, né, de uma maneira geral, tá? Então a alfazema, uma coisa muito interessante de você observar a alfazema é que por ela ter esse movimento, essa intensidade, essa alfazema ser vibrante, ela não deixa você dormir. Ela calma, eu sempre brincava, né, com os alunos quando eu estava dando aula sobre a alfazema, que eu dizia, a alfazema, ela calma, mas não brocha. É diferente de outros calmantes. Então, a alfazema, ele te mantém em estado de atenção. É claro que calmo. Ele acalma, mas você pode, né, depois de você tomar alfazema, você pode dirigir, depois de você tomar alfazema, você pode operar uma máquina. É diferente de outros calmantes que eu vou comentar ainda hoje aqui, tá? Aí você tem o anis. Olha o anis, que lindo, né? A aura do anis. Tá? Ele é rico em água e ar, isso aí tudo depois a gente vai estudar, tá? Ele tem uma natureza úmida e fria, né? Ele é muito mercurial, é uma planta muito para cima, né? Ele é muito sempre mais tranquilo, um tranquilizante. O anis é uma coisa impressionante, né? Vocês sabem que o anis, ele é usado como uma planta poderosa para desintoxicar metal pesado. Então, há pouco tempo atrás eu conheci um grande nadador brasileiro que tem, né? Ficou muitos anos na piscina, então ele tem uma intoxicação, né? Todo mundo que vive dentro de piscina tem uma intoxicação depois por alguns elementos que tem dentro da piscina que são
eles vão metais pesados, né, que vão se armazenando no corpo e depois adoece, né, o atleta. Então, anis, fiz uma vitamina de anis. O anis é altamente detox de metais pesados. Inclusive, até tem estudos, né, científicos sobre isso. Depois aí vocês pesquisam. Aqui nós estamos falando da alma do anis, né, que tem o poder de dar todos esses comandos que são desintoxicantes. E aí o anis dá para ver, né, porque o anis ele tem essa radiação e ele tem esses espirais, né. Depois um dia a gente vai fazer um trabalho bem bacana aí para mostrar para vocês essas auras, elas se mexendo, não assim estática, como ela está aqui. Para que vocês entendam que, por exemplo, algumas plantas, quando você olha para essas espirais, elas estão se expandindo. E algumas outras plantas, quando você olha para essas espirais, elas estão se contraindo. O anis é uma planta maravilhosa, né? Porque o anis, inclusive, as mulheres que estão amamentando e elas têm pouco leite, toma anis para você ver. Eu sempre brincava, né, com meus alunos, que eu dizia assim, quando estava dando aula mais sobre florais de ervas, eu dizia, o anis, a mulher vira uma Santa Gertrudes. A Santa Gertrudes é uma qualidade daquelas vacas gigantes, leiteiras suíças, que dão 80, 100 litros de leite por dia. Então, eu dizia, sempre fazia essa brincadeira com a mulherada. E se vocês vão tudo virar Santa Gertrudes. Algumas não entendiam, achavam que a Santa Gertrudes, né, a pessoa Santa Gertrudes, ela era uma mãe de leite, né? Eu digo, não, gente, desculpa, é uma brincadeira. A Santa Gertrudes é uma vaca suíça. Eu não sei se elas são suíças, são enormes, gigantes, e elas dão muito leite, de 80 a 100 litros por dia. Você tem a arnica, e essa arnica do campo, a arnica brasileira, também é uma flor que tem essas espirais, tá vendo? Muito, muito interessante, né? Você vê as espirais aí, são espirais que têm um poder muito forte de contração, ela é muito, muito rica em terra e ar. Uma coisa muito interessante, a arnica, como ela é rica em terra e ar, o que é que ela faz com tudo aquilo que é muito aéreo dentro de você? Ela pega e contrai e joga na terra. Então isso é uma coisa muito boa, né? Porque o que a gente observa com o floral da arnica é que tudo aquilo que você tem muito pendente, eu não arrumei meu guarda-roupa, eu não visitei meu primo, eu não escrevi aquele e-mail. Aí você toma essa planta e ela tem essa potencialidade de pegar tudo aquilo que está parado, né? E fazer uma síntese e apertar aquilo, sabe? Jogar essa espiral, enlaçar a informação, colocar essa informação em movimento para que essa informação, através do elemento terra, no seu corpo, você consiga fazer vamos dizer assim, trazer para o mundo da realização, o mundo da materialidade, o mundo da realidade. Isso é muito legal, né? Somente para quem deixa, sabe o cara que sempre deixa tudo para amanhã? Amanhã eu faço. Eu vou deixar isso aqui para a semana que vem. Sabe o para depois, o deixa para depois? Aí isso aqui, com essa planta, não tem vez, não acaba. A arruda, essa planta famosíssima. Eu até brincava com meus alunos que eu dizia que essa planta era a sarça ardente que Moisés viu lá no Sinai. Ele não tinha visto uma sarça ardente, ele tinha visto um pé de arruda. Porque ela parece a sarça ardente, né? Parece esse fogo contínuo, uma explosão. É por isso que a arruda tem um poder gigante, não é, de desintoxicar, principalmente no ambiente, na gente, no corpo da gente, os miasmas. Ela tem uma capacidade muito grande de destruição de miasma. Miasma não aguenta a arruda, eles não suportam essa luz, essa intensidade, esse brilho, essa explosão da arruda. E depois a gente vai falar os compostos que tem essas flores dentro, porque vocês vão aprender a fazer muita coisa boa, a levar muita saúde, né, a transformar vidas, transformar almas, fazer grandes mudanças com a ajuda dessas alquimias que são vivas e levam para cada pessoa a natureza viva, vibrante, brilhante. Vemos aqui a Artemisia, essa planta
Artemis, né, a deusa que melhor representa a força das mulheres, né? Essa planta, ela foi batizada de Artemísio, acho, pelos gregos, romanos, como a deusa Artemis, porque ela é uma planta muito impressionante, os efeitos da Artemísia para a mulher. Muito, muito interessante. E ela tem um movimento assim, não, que ela traz tudo para o chão, para as raízes de novo, assim como um manjericão. Ele vai jogando ali, ó, essa força, trazendo para o seu corpo. Então ela é uma planta que ajuda muito o empoderamento feminino, principalmente feminino. É muito incrível essa planta. Depois eu vou falar para vocês os compostos, cada composto, quais são as plantas que esse composto tem e tudo aquilo junto, o que é que promove, para que vocês fiquem craques nesse assunto e vocês possam, né, a partir do que vocês fiquem bem dominando bem esse assunto do para que serve e para quem serve essa alquimia floral, vocês possam promover muitas mudanças, né? E mudanças que vão desde um plano mais mental, comportamental, até um plano físico. Porque a luz, ela vai atuar muito na nossa memória. Então, por exemplo, uma mulher que tem... eu tinha uma amiga que ela sempre reclamava do marido. Sempre. Ela estava sempre reclamando. E o que é que ela reclamava do marido? Meu marido chega em casa, faço um bife para ele maravilhoso. E aí ele pega e quando começa a comer um bife, faz, por que você estou aqui? Tá uma merda. Então horrível. Mas comia tudo. Mas ele reclama. Vou fazer lá uma comida diferente, coloco na mesa e ele faz, não. O que é isso aqui? Coisa feia. E aí eu falei, poxa, mas você não dá um murro na cara desse cara? Ela falou, não. Porque eu já tentei até reagir, mas foi pior. Então assim eu fico quieta, eu digo, não, você não fica quieta. Você traz o barulho para dentro de você. Você não está quieta. Foi que falou que você está quieta. Você tira o barulho lá de fora e coloca dentro de você, então vai explodir. Por isso você está doente. O que é que você está fazendo aqui procurando? Cheio de problemas de saúde. É claro que tem a ver com isso. Mas eu vou te dar Artemísia. Eu vou te dar essa flor para você tomar. Meu Deus do céu. Para que eu dei na época, né? Agora não existe mais isso, mas para que eu dei naquela época? Essa mulher, eu fazia muita concentração. Eu dava só aquilo para a pessoa tomar. Não fazia mistura, não tinha a preparação, a alquimia mais perfeita, claro, porque eu ainda estava me inteirando, né, das tecnologias alquímicas, não somente do Paracelso, mas já conhecendo tudo aquilo que ele, o que estava antes e depois dele, né, aperfeiçoando a natureza, né, porque essa é uma das missões do alquimista, é aperfeiçoar o corpo com a ajuda da natureza e também aperfeiçoar a natureza para ela melhor se integrar ao corpo astral, à memória humana e ao corpo físico também. Então tá aí Artemísia, eu dei a ela, a mulher ficou brava, hein? Ela ficou muito brava. Ela ficou assim, nossa senhora, nem eu aguentava mais aquela mulher. E disse que um dia, né, ela, só para uma curiosidade, mas para vocês entenderem um pouco a força, né, do que é uma natureza floral, é que ela fez um bife gigante assim, ó, pro marido, né, e colocou lá o bife, lá na travessa, né, porque eu era do tamanho de uma travessa. Aí ele chegou reclamando. Aí ela foi até a mesa, olhou para ele e falou, o que é que você está reclamando? Não, porque você fez aqui um bife, esse não está no ponto que eu gosto. Mas você não aprende mesmo, né? Ela falou, não está no ponto que você gosta? Aí ela pegou o bife assim com a mão, assim, como se aquele fosse uma folha de papel, e pá! Meteu na cara dele. Ele ficou sem ação. Quando ela pegou o bife, pá! Meteu na cara dele. Aí ele fez assim, o que está acontecendo? Aí ela disse, fale de novo do bife. Fale de novo. Aí não teve dúvida, voltou com o bife no outro lado da cara dele e saiu esbofeteando ele com o bife,
Até ele reagir, né? Segurou, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Ela, se da próxima vez você reclamar de qualquer coisa que eu faça, eu vou quebrar a sua cara. Você sabe que esse cara depois ele foi me procurar.